Boa noite, galerinha, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar, deixa eu ajeitar minha bolinha aqui, maravilhosa. Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo pré-socráticos, os primeiros filósofos gregos. Nós estamos na aula 3 de filosofia do primeiro ano. Meu nome é Camila Alves, tá? Acho que a maioria me conhece. Então vamos lá. Os primeiros filósofos gregos. A filosofia grega é conhecida como período pré-socrático. Abrange um conjunto de reflexões filosóficas desenvolvidas desde Tales de Mileto, no século 7 a.C. e até o século 5 a.C., tá? Alguns filósofos chamados pré-socráticos foram contemporâneos de Sócrates, sendo assim designados porque mantiveram um tipo de investigação de seus procedentes centrado na natureza. Então vamos lá. Os filósofos pré-socráticos, eles fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles desenvolveram suas teorias entre esses séculos que eu falei, entre o século 5 e o século 7. E eles receberam esse nome porque eles antecederam a Sócrates. E esses pensadores, eles buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem de ser e do mundo, focando principalmente no aspecto da natureza. Eram chamados de filósofos de Philipsis, ou filósofos da natureza. Foram eles os responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica. Então, lembra da aula passada que eu falei do mito e do logos? O mito quer dizer mitologia e o logos quer dizer razão. Algumas atividades que eu fiz a correção não estava especificando exatamente o que é o mito e o logos, que é a razão. Então, vocês se atentem às próximas atividades, eu vou meio que dar uma correção, tá? Bem básicazinha sobre essa questão, vocês vão lembrar. O mito é uma coisa mitológica e o logos é a razão. Então, o que acontece? Nesse período, eles tentam tirar um pouco a mitologia e colocar um pouco a ênfase da razão. Eles buscavam dar uma explicação racial para a origem das coisas, eles tentavam explicar pela razão um terremoto, eles tentavam explicar pela razão algumas atitudes humanas, tá bom? Então vamos lá para o próximo slide. A busca do arché. O objetivo desses primeiros filósofos destaca-se a construção de uma cosmologia, explicação racial e sistemática das características do universo. Os primeiros filósofos gregos tentaram encontrar o princípio substancial ou substância primordial, o arche em grego, existente em todos os seres, a matéria-prima, de que são feitas todas as coisas. Então, essa palavra arche quer dizer matéria-prima das coisas. Qual é o nosso arche? Qual é a nossa matéria-prima? Tá bom? A mitologia grega, ela explicava o universo através de cosmogonia, que vem de cosmo, e gonos, que vem de gene, ou seja, nascimento. O cosmo quer dizer universo e a gonia quer dizer nascimento. E dá sentido a tudo que existe através da ideia de nascimento, a partir da relação sexual entre deuses ou outros tipos de relação substancial entre as matérias, tá bom? Então, muitos filósofos tentaram explicar isso através da questão dos elementos: ar, água, fogo, terra, tá? Os filósofos pré-socráticos abandonaram essa ideia e construíram uma cosmologia de explicação do universo baseada no logos, na razão. Que ideia foi essa que foi construída essa cosmologia? Foi tirada a mitologia, acabou deixando de lado um pouco a mitologia e se transformando em explicações através da razão, tá bom? Que quer dizer logos, mais uma vez, porque isso vai cair em prova, tá? Os deuses deram lugar a coisas da natureza, a compreensão da origem das coisas. Então as pessoas pararam de explicar as coisas através da mitologia e explicar que um tsunami aconteceu por conta de Deus fulano e começar a explicar o tsunami através de fenômenos da natureza, o que realmente é a razão. Começou a fluir a questão da filosofia grega, tá?
A filosofia, nascida nesses primeiros filósofos, ela deu origem à produção do conhecimento e representação da realidade. Então, toda essa construção, ela serviu como base para desenvolvimento cultural ocidental, tá? Então, essa matéria é super tranquila, essa matéria é super fácil. Existem palavras difíceis, como o axé, mas o axé quer dizer matéria-prima existente nos seres. Qual é a matéria-prima do fogo? Qual é o axé do fogo? Qual é o axé da água? Qual é o meu axé? O que me mantém vivo? Qual é o principal ponto-chave? Qual é o nosso axé? Entenderam? Então vamos lá para o próximo slide. Pensadores de Mileto. A filosofia nasceu na Grécia, na Antiguidade. Nunca existiu um Estado grego unificado, mas sim um conjunto de muitas cidades-estados, as polis, sendo muitas vezes rivais. Então vamos lá. Hoje o Brasil é um estado unificado. Nós somos um país com estados que vivem unidos através do governo federal. Nós não temos um país dividido. Por exemplo, São Paulo é um estado só, independente, ele vive sozinho, não precisa dos outros estados. E Rio de Janeiro não precisa de outros estados. Essa é a forma que funcionavam as polis. Por exemplo, as maiores polis que nós conhecemos é Atenas e Esparta. Atenas era mais democrática e Esparta era mais militarizada. E as duas muitas vezes viviam em conflitos. Elas não eram juntas, então não existia um estado grego com um governo igual nós temos hoje. O Brasil tem um governo federal e o governo estadual. Não existia isso. Era só governo estadual. Cada estado era como se fosse um país na Grécia. Mas, professora, então a Grécia não era um país unificado? Não, ele não era unificado. Mas, quando tinha guerra entre outros países, por exemplo, a Macedônia. Quando tinha uma guerra contra a Macedônia, aí as polis se juntavam para não deixar invadir o Estado grego, o Estado total, mas era só nesse momento que elas se unificavam. Depois voltava tudo ao normal, cada um com seu governo, cada um com seu problema, tá bom? A filosofia teve como berço, mais precisamente, a cidade de Mileto, que abriu os três primeiros pensadores da história ocidental, os primeiros três pensadores da história ocidental, Tales, Anaximandro e Anaximenes. E a gente vai falar de cada um, tá bom? Vamos lá. Tales de Mileto. Tales, ele nasceu antes de Cristo, 623 a 546 antes de Cristo. É tido como um pensador que deu início à indagação racial sobre o universo. Ele dizia, tudo é água. Então, ele acreditava que a água era o principal elemento, essência de todas as coisas. Tudo é água. Para ele, era isso. Considerando o primeiro pensador grego, pai da filosofia e o mais antigo dos 7 sábios da Grécia. E ele colocava o pé que tudo era feito de água. Nós temos 70% do nosso corpo de água. Então, a nossa matéria-prima para ele era água. A maior parte do mundo é em água, então a matéria-prima do mundo é a água. Para a água, por permanecer basicamente a mesma em todas as transformações dos corpos, apesar de se assumir diferentes estados, que é o sólido, líquido e gasoso, seria o arche, seria a matéria-prima, a substância primordial para a origem única de todas as coisas, presente em tudo que existe. Então, para ele, a matéria-prima do mundo, que tinha base do mundo, era a água, tá? Era a água o princípio vital. Isso queria dizer que tudo teria alma e, ao mesmo tempo, tudo seria também divino, pois não haveria separação entre o sagrado e o mundano. Era a primeira concepção monista da filosofia, pois considera que tudo que existe pode ser reduzido a um princípio único ou realidade universal. Tá aí mais um dever de casa. Vocês podem procurar o significado da palavra monista, ok? Então, para Tales, o principal arche, a principal matéria-prima da vida no mundo era sim a água que era a base de tudo, que ligava o mundo a questões divinas, ok? Então, vamos lá. Anaximandro de Mileto, o indeterminado. Ele nasceu antes de Cristo, 610 a 547. Ele era discípulo de Tales, desenvolveu diversos estudos e trabalho nas áreas de geometria, geografia e astronomia, tá?
Ele acreditava que o princípio de tudo estava no elemento denominado apeiron, uma espécie de matéria-prima infinita. Ele pensou que deveria haver alguma substância diferente e limitada, que dela nascessem o céu e todos os mundos neles contidos. Por isso, determinou apeiron, termo grego que significava o indeterminado, o infinito, no tempo. Por diversos processos naturais de diferenciação entre contrários e de evaporação teria surgido o céu e a terra. Tá? Então, ele acreditava que aconteceu de uma forma ilimitada, tá bom? Indeterminada, surgiu através de algo, de uma substância diferente que não tinha limite. O cosmo se matéria por compensações cíclicas entre os contrários, até ser reabsorvido no apeiron e recriado novamente. Isso significa que ele concedeu um cosmo dinâmico mais ilimitado no tempo. E ele falava o seguinte: de onde as coisas têm o nascimento, ali também devem ir ao fundo, segundo a necessidade, pois têm de pagar a penitência e de ser julgadas por injustiças conforme a ordem do tempo. Então, para ele, basicamente, era uma substância ilimitada, conjugada e regida pelo tempo, tá bom? Vamos lá. Nós temos Anaximenes. Bonitinho Anaximenes, ele nasceu antes de Cristo, tá bom? 588 a 524. Ele era discípulo de Anaximandro. Para ele, a substância primordial não poderia ser um elemento situado fora dos limites da observação e da experiência sensível. Então, para ele, o ar, que era o princípio de todas as coisas, como a nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim como todo o cosmos, sopro de ar o mantém. Então, para ele, a principal matéria-prima nossa era feita de ar, que nós dependeríamos do ar para poder sobreviver, tá? Que o ar era a matéria-prima principal do mundo. Sem ar, o mundo não seria gerado, tá bom? Ele considerou que o ar quase inobservável é um elemento mais sutil que a água, mas que ao mesmo tempo nos anima, nos dá vida como testemunha da nossa respiração. Então, para ele, o nosso respirar era a nossa matéria-prima, foi o elemento nosso criador, foi o elemento criador do mundo. E o ar consistiria em uma haste menos indeterminada, que o apeiron. Então, ele achava que o axé do ar, ele era mais indeterminado, mais ilimitado do que o apeiron que Anaximandro falou, que era uma substância ilimitada. Ele achava que o ar era mais ilimitado ainda, porque nós não conseguimos ter o peso do ar, nós não conseguimos calcular a quantidade de ar, tudo bem? É nascido do ar e movido por ele. Ele acredita que a gente nasceu do ar e se move por ele, e o cosmos seria uma espécie de respiração gigante. Então, para ele, o universo era uma grande respiração gigante e tudo funcionava através do ar. E ele falava, como nossa alma, que é ar, nos mantém unidos, assim o espírito é o ar. Mantém unido também o mundo inteiro. O espírito e o ar significam a mesma coisa. Então, para ele, o espírito que rege a criação da terra, que rege o mundo e o funcionamento dele é o ar, tá? Pitágoras, os números. Pitágoras, a gente vai falar muito sobre Pitágoras em filosofia, tá? Pitágoras, ele nasceu antes de Cristo também, 570 a 490 antes de Cristo, tá bom? Defendeu a tese de que todas as coisas são números. Isso quer dizer que, a princípio fundamental, a matéria-prima da nossa vida seria a estrutura numérica e a matemática da realidade, tá? Ele afirma que os números, eles são os principais elementos de estudo e reflexão, do qual destaca o Teorema de Pitágoras, que vocês estudam em matemática, é claro. O mundo teria surgido da fixação de limites para o ilimitado, o apeiron, da imposição de formas numéricas sobre o espaço e da estrutura numérica da realidade derivariam problemas como o infinito e finito. Tudo bem? Ele foi responsável em chamar de amantes do conhecimento aqueles que buscavam explicações racionais da realidade, da origem da filosofia. Ele acreditava que o universo é uma harmonia de contrários. Ele se traduzia na explicação da realidade um elemento mais formal, fundado na ordem
da medida, um monismo em Pitágoras, quando ele diz que tudo é número. Então, a Terra foi gerada em cima de números, a nossa base, a nossa matéria-prima é calculada, é tudo muito bem calculado, o funcionamento do nosso corpo é calculado através de números. Quando o nosso funcionamento é interrompido por falta de cálculos do próprio corpo nosso, nós chegamos ao óbito, tá? Então, ele alega isso, que tudo é numérico. E ele é apaixonado por matemática, e quem seguia ele era apaixonado por matemática. Os pitagóricos aliaram os números e concepções não apenas filosóficas, mas também míticas, desenvolvimento uma visão espiritual à existência. Então, eles se colocavam os números como base de tudo. Foi através de números que teve a questão do surgimento do universo, do surgimento das estrelas, do surgimento da terra, da água e do ar, tá? Para Pitágoras. Vamos lá para o próximo. Heráclito. Heráclito, ele nasceu 535 a 475 a.C. Ele era um estudioso da natureza, preocupado com arte e observava a realidade dinâmica e que a vida está em constante transformação. Dizia que tudo flui, nada persiste nem permanece o mesmo. Ele nasceu em Éfeso e explorou a ideia de devir, fluir das coisas. Para ele, o princípio de todas as coisas estava contido no elemento do fogo e de devir, tá bom? Assim, a visão da realidade profundamente agonística, pois para ele o fluxo constante da vida seria impulsionado juntamente pela luta de forças contrárias, a ordem e desordem, bem e o mal. Então, para ele, tudo funcionava da seguinte forma: o mundo foi criado na ordem, nas forças contrárias. O mundo foi criado através da ordem, da desordem, do bem e do mal, do belo e do feio, tudo em equilíbrio, tá? Ele imaginou que devia haver um elemento primordial da natureza, que o fogo regia isso, tá? O fogo governava constantemente esse movimento dos seres com chamas vivas e eternas. Então, para ele, a Terra foi criada à base do fogo, o universo foi criado à base do fogo, nós somos regidos à base do fogo. E a medida desse acender e apagar do fogo seria determinada pela razão, tá? Pelo pensamento da razão. Que para ele a razão era criadora e unificadora de tensões opostas. Então, para ele a razão estava na ordem, na desordem. O mundo não funcionaria sem o peso das contrárias. Por exemplo, o mundo não funcionaria se existisse o bem, só o bem. Tem que existir o mal. Então, para ele essas ordens, elas se completavam para explicar a criação do mundo e do universo, tá bom? Vamos lá, essa atividadezinha eu não coloquei no slide ainda, eu não terminei, perdão. Vou colocar mais 3 questões no slide, bem simples, bem legal, porque eu pensei nessas questões agora na aula, tá bom? Pesquise a quantidade de água que há no planeta e no corpo humano. Relacione a informação que você encontrar com a cosmologia de Tales de Mileto. Então, vocês vão pensar, pesquisar e relacionar essa ideologia de Tales com a quantidade de água que há na Terra e há no nosso corpo. 2. Em sua opinião, seria possível estabelecer alguma relação entre o pensamento de Pitágoras e a ciência moderna? Por quê? Justifique a sua resposta. Reflita sobre a afirmação de Heráclito, de que nós não podemos entrar 2 vezes no mesmo rio. Observando a vida, você consegue perceber que nossa experiência cotidiana, o que vemos, ouvimos, sentimos, seja um fluxo permanente de impressões que nunca são totalmente iguais. Essa 3 vocês podem pesquisar na internet, tá bom? A 4 explique o que é arte. A 5, explique o que é arpeiron, tá bom? Isso tudo tá no texto e no slide da aula. E eu agradeço a todos pela atenção, para todos que assistiram essa aula. Qualquer dúvida eu estarei no WhatsApp respondendo, tá bom? Até a aula 4. Abraços, com carinho, professora Camila.